Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Muito bem. O tema deste salmo é o caminho felicidade. O caminho felicidade. Não é o caminho para a felicidade. Não é o caminho da felicidade. Porque este salmo não está nos dando uma receita para que eu caminhe e faça muitas coisas para ser feliz. Aliás, se ele estivesse propondo isso para nós, ele estaria propondo o mesmo que a vida moderna propõe. A vida moderna propõe para você uma corrida louca atrás das suas necessidades. A maior de todas as necessidades do homem, sem dúvida nenhuma, é a necessidade de ser feliz. Nós queremos isso, nós almejamos isso, nós sonhamos com isso. E não é à toa. Nós fomos criados em felicidade plena. Quando nós estávamos antes da queda, no Éden, gozando de comunhão com Deus e de comunhão com os nossos semelhantes, no caso dos nossos pais, Adão e Eva, a felicidade deles era total. Quando eles foram expulsos do Éden por conta do pecado, houve um esvaziamento. Como um copo que estava cheio d'água e agora está vazio. E por conta disso o homem passou a viver em busca de suprir a sua necessidade. A principal delas de felicidade. E aí muita gente já escreveu livros sobre a felicidade. 7 passos para ser feliz. 5 conquistas para uma... O que você precisa fazer para ser um homem feliz? O que você precisa fazer para ser uma mulher feliz? Como criar filhos felizes? E a coisa funciona mais ou menos assim. Você nasce e logo no começo alguém vai dizer para você, quando você for para a escola e conhecer muitos amigos, você vai ser muito feliz, porque você vai ter algo muito fantástico para fazer. Depois os seus pais vão dizer, quando você se formar, você vai poder dar passos definitivos a respeito da sua felicidade. Você vai poder ter um emprego, você vai poder construir uma vida e você vai ser feliz. Alguém vai dizer para você, no dia que você tiver um namorado ou uma namorada, você vai ser muito feliz. Eu falei sobre isso com os jovens ontem. No dia em que você então se casar, você vai ser plenamente feliz. E depois de casado, depois de alguns anos, alguém vai dizer, está faltando os filhos. Se você tiver filhos, você vai desfrutar uma felicidade incrível, indizível. Aí você os tem, e eles começam a crescer, e alguém vai chegar para você e vai dizer, olha, não tem alegria maior do que entregar o seu filho ou a sua filha num altar, num casamento. Até porque depois você pode começar uma segunda lua de mel. E aí você vai, espera e trabalha por isso. E daí vem o dia, ele se casa. E daí você sai para a segunda lua de mel. E aí alguém vai dizer, olha, agora só falta um pouquinho mais de experiência. Quando você chegar lá nos 60, você vai ver o mundo com outros olhos e você vai ser muito mais feliz. E aí chega os 60 e os 70, e daí você começa a orar assim, Senhor, vem logo, Maranata, vem Senhor, porque eu quero ser feliz e eu sei que felicidade de verdade só lá no céu. Aí você passou a vida inteira correndo atrás da necessidade de ser feliz, e a felicidade estava sempre como aquele pote de ouro no final do arco-íris que ninguém encontra. A felicidade pareceu aquela cenoura colocada na frente do animal para fazê-lo correr. E você passou a vida inteira correndo atrás de felicidade e nunca foi de fato feliz. Este salmo não é isso, não é uma receita para a felicidade, para te colocar em movimento. E você vai ter sempre o objetivo, o alvo da felicidade sendo mudado. Não. Quando eu digo que o tema deste salmo é o caminho felicidade, é porque este salmo propõe uma vida feliz já, agora. Não é dar 10, 5, 6, 3, 4 passos para ser feliz. É viver feliz hoje, agora. Porque é isso que eu tenho em Deus. E é essa a proposta de Deus para o meu coração. Houve sim um esvaziamento quando nós fomos expulsos do Éden. Mas na palavra de Deus, no encontro com Deus, na própria obra de Cristo Jesus em meu favor,
eu tenho para o meu coração a possibilidade de vida e vida em abundância. É o que Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E Jesus não está falando apenas do futuro, ele está falando do agora. Mas então o que eu preciso fazer? Como é que é essa vida felicidade? Como é que é este caminho felicidade? Olha, o salmista prepara para nós aqui neste salmo uma verdadeira obra de arte, onde ele conta o que é a vida feliz. E ele começa mostrando que a vida feliz é uma vida em que os relacionamentos estão bem ajustados. Primeiramente, o relacionamento que é o relacionamento prioritário, primário e mais urgente e importante na vida do homem, que é o relacionamento dele com Deus. E ele começa dizendo: bem-aventurado, ou seja, feliz na ótica de Deus, não na ótica do mundo. O termo bem-aventurado significa isso. Você vai achar o termo bem-aventurado no Antigo Testamento, você vai achá-lo no Novo Testamento, e em ambos os lugares dentro das Escrituras, ele está sempre mostrando como que é a vida feliz segundo o autor da vida. Como é a vida feliz, ou o que é felicidade, segundo o idealizador da vida, do casamento, da família, dos filhos. Ele tem a receita certa. Por quê? Porque ele é o autor. Sabe aquela história de comprar um aparelho celular, levar para casa, colocar a bateria e começar a usar? E num belo dia você encontra uma pessoa que tem um igualzinho o seu, e essa pessoa está fazendo algo incrível com o aparelho. Aí você diz: olha, eu comprei um igualzinho, mas o meu não faz isso. E aí a pessoa diz: olha, mas você já tentou fazer isso, isso, isso? Aí você tenta: olha, não é que ele faz? Então eu comprei e não estava desfrutando de todo o potencial do aparelho. Por quê? Simplesmente porque eu não tive o trabalho de ir lá ler o manual e ver como ele funciona. Quem é o autor da vida? Quem é o autor da família? Quem é o idealizador disso tudo? Quem é o autor da ideia de felicidade? Não é Deus? Então, se eu quero saber como é ser feliz, o que é a vida feliz, eu preciso em primeiro lugar buscar em Deus. E todas as vezes que eu encontro o termo bem-aventurado nas Escrituras, eu tenho uma receita, um manual de Deus para uma vida feliz. E esse aqui em questão do Salmo 128, o salmista está dizendo assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, na ótica do autor da vida, do autor da felicidade, é ter temor a Deus e andar nos seus caminhos. É assim que você viverá feliz o tempo inteiro. Aí você diz: ok, pastor, mas o que é esse temor? É muito estranho isso. Eu disse de manhã: como que sentir medo pode ser uma receita para a felicidade? Olha, mas você precisa entender o que é temor a Deus. Mas antes disso um pouco, como que eu posso entender o que é temor a Deus se eu mal entendo quem é Deus? É impossível ter temor a Deus se eu não tiver o mínimo de conhecimento sobre Deus. E é aí que a história do casamento e da família é extremamente importante para você. Porque eu quero retornar com você e, por favor, acompanhe esse raciocínio. Quando Deus foi criar o mundo, Ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse: haja terra, porção seca, e houve porção seca. E assim Ele foi criando. Hajam os astros, astros para governar o dia, para governar a noite. Depois Ele disse: haja animais que povoem o céu, a terra, o mar. E o Senhor foi criando. E o Senhor criou uma infinidade de árvores que pudessem nesta terra crescer e formar um grande jardim, que nos desse alimento, que nos desse fruto. Muito bem, mas quando o Senhor terminou de fazer toda esta criação, Ele se voltou para uma criação muito especial. E para essa Ele não disse haja, mas Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ora, eu tenho aí uma grande lição para a minha vida. Se eu estou querendo temer a Deus, eu preciso antes conhecê-lo. E como eu vou conhecer a Deus? Eu vou conhecê-lo primeiramente através dos meus semelhantes. Não existe nenhum ser no universo inteiro que seja um retrato mais próximo de quem Deus é do que o próprio
homem. Mas pastor, o homem pecou e o homem faz coisas ruins? Sim. Nós somos como espelhos tortos. Espelhos que inicialmente refletiam uma ideia exata, uma ideia real, ideias verdadeiras, absolutas a respeito de Deus. O pecado prejudicou esse espelho, entortou, mas ainda assim ele continua revelando Deus. Qualquer senso de justiça, qualquer sentimento de amor, qualquer atitude de bondade, qualquer olhar afetuoso, qualquer ajuda, qualquer companheirismo, qualquer invenção, qualquer inteligência que você encontra no homem, isto é um traço de Deus no próprio homem. E então no dia do casamento, alguma coisa maravilhosa acontece com você que quer ser feliz. Você passa a ter a oportunidade de conviver 24 horas, de forma inclusive íntima, com alguém que retrata Deus. Então o casamento é extraordinário, é uma bênção, e você que é solteiro, você não pode abrir mão dele, porque você não conhecerá tão profundamente a Deus do que quando você estiver casado. E por isso eu gostaria de convidar vocês que estão sentados aí em família, eu gostaria que vocês se entreolhassem um pouquinho agora. Olhe, porque essas pessoas que estão aí junto de você, foram as pessoas que Deus escolheu para mostrar quem Ele é para você, do jeito que elas são. Do jeito que elas são. Mesmo quando a gente não suporte o jeito que elas são. Quem ouça, entenda. Olhe, muitas vezes nos falta temor a Deus porque nós não conhecemos a Deus, e nós não conhecemos a Deus porque nós negligenciamos o maior livro que revela Deus dentro da nossa casa. Não é a Bíblia, são as pessoas que estão lá. Aí você pode pensar, pastor, essa ideia não é ideia perigosa? Não, não é, essa ideia é uma ideia bíblica, porque quem teve a ideia de fazer o homem à sua imagem e semelhança foi Deus. E isso tem outras aplicações que eu não vou focar nisso agora. Mas por que eu nunca posso deixar um semelhante meu passando necessidade? Por que eu não posso bater a porta na cara de ninguém? Por que eu não posso desprezar uma pessoa? Por que eu não posso humilhar uma pessoa? Porque todos nós trazemos a identidade de Deus, por mais distorcida que ela esteja em nós. Então quando você tem 2 mandamentos, o primeiro, ama a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, o teu próximo como a você mesmo, dá para imaginar por quê que Deus ordenou isso? Porque o teu próximo é alguém que anuncia quem Deus é. E se Deus quer ser amado por nós, aquilo que Ele criou para mostrar o que Ele é, também deve ser amado por nós. Principalmente os que estão dentro da nossa casa. E então, felicidade começa quando? Começa quando eu começo a conhecer a Deus e quando eu começo a temê-lo. Porque quando eu olho aqueles que estão comigo e começo a ver a grandeza de Deus, o Salmo 139 tem um versículo muito interessante. Ele diz assim: porque o Senhor me formou de forma assombrosamente maravilhosa. Então você, homem, quando você fica olhando para sua esposa e admirando a beleza dela, você deve lembrar, esta é a beleza que nasce no coração de Deus. Oh, como esse Deus é tremendo! Como eu devo respeitar este Deus? Foi Deus que desenhou esse rosto. Foi Deus que desenhou essa pessoa que eu amo, que eu adoro, que eu venero. Quando você olhar para o seu maridão, um pouquinho inchado, com uma protuberância na média altura, mas ainda com músculos, e você ver que força, você pode lembrar, essa força nasceu em Deus. Quando você o ver habilidosamente trocando uma torneira na sua casa, resolvendo uma resistência do chuveiro, você pode louvar a Deus. Foi Deus que fez esse ser prático. É assim que começa a nossa adoração a Deus e a nossa honra a Deus, enxergando Deus, porque Ele se fez ver na criação. Por isso que Paulo lá em Romanos vai dizer no capítulo 1 que os atributos invisíveis de Deus claramente podem ser reconhecidos desde o princípio nas coisas que foram criadas, porque Deus se revelou através da criação, mas Deus se revelou de forma máxima através do homem. Então como é que um homem pode ser feliz? Temendo a Deus. Que Deus é esse?
o Deus que se revelou através dos homens, mas esse Deus se revelou também através da sua palavra, e na palavra dele ele revelou a sua vontade. E então eu temo a Deus conhecendo Deus através das pessoas e conhecendo Deus através da Bíblia e aquilo que Deus revelou sobre qual a vontade dele para a minha vida. E quando eu junto estas duas revelações, quando eu as considero, eu percebo que Deus é infinitamente superior a mim. Eu percebo que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os meus, que os caminhos de Deus são mais elevados do que os meus, que os planos de Deus são perfeitos e os meus não, que todos os planos dele acontecem como ele planejou e os meus não. Eu percebo que o amor dele é muito maior do que o meu, que a justiça dele é incomparavelmente superior à minha, e quando eu faço essa percepção destas coisas, eu tremo diante dele. E eu começo a temer desonrá-lo, eu começo a temer não andar nos caminhos dele, eu começo a sentir medo de fazer qualquer coisa que o desagrade. Isso é temor a Deus. E quando eu estiver com esta sensação no meu coração, eu vou experimentar a verdadeira felicidade. Quanto tempo leva para fazer isso, pastor? Alguns segundos. Vocês já olharam para a pessoa que está aí do seu lado, e nós já lemos a Bíblia. Eu já posso temer a Deus agora, porque o que Deus propõe para nós é uma vida de felicidade, e essa vida de felicidade começa com temor a Ele. A maioria dos problemas que nós enfrentamos, particularmente e como família, é exatamente consequência de nós não confiarmos em Deus porque não tememos, de nós não descansarmos em Deus porque não tememos, de nós não nos alegrarmos e não nos satisfazermos em Deus porque nós não o tememos. E então a proposta desse salmo é que a gente faça um caminho diferente. Para de correr atrás da felicidade, ande em direção a Deus. Corra atrás de mais temor. Se você quer correr atrás de uma coisa, lute para temer mais a Deus, para conhecê-lo mais, para que você possa, entendendo melhor quem Ele é, você sinta mais temor, porque quanto mais temor você sentir, mais bem-aventurado você será. Nós estamos acostumados a viver numa sociedade em que o nosso temor é o temor do conflito, é o temor de desagradar as pessoas, é o temor de ficar sozinho, é o temor de dizer o que os outros não querem ouvir. E por conta disso a gente negocia princípios, negocia valores, negocia fé. Anda por caminhos que Deus não quer que eu ande. Tomamos atitudes que Deus não nos deu exemplo delas. Nós fazemos o contrário. E quando fazemos o contrário, buscando a felicidade da boa convivência, nós encontramos conflito, dor, frustração e decepção. Mas quando nós amamos a Deus, quando nós o reconhecemos nos nossos semelhantes, conhecemos os seus caminhos na sua palavra e tememos, então nós falamos menos, nós damos passos mais devagar, mas fazemos isso com solidez, fazemos isso com consciência, e então o nosso coração fica tranquilo, e então a ansiedade dá lugar para a paz, e então a braveza, a ira, a raiva dá lugar para o contentamento. O barulho e o grito dá lugar para o louvor e a adoração. E aí a verdadeira felicidade vai ser experimentada numa dose que você nunca imaginou antes. Mas vamos lá, eu quero sair um pouco desse campo em que eu tratei de bastante coisas que aparentemente são abstratas, para tratar um pouquinho de coisas práticas, porque é o caminho que o salmista nos leva. Ele diz, olha, muito bem, se feliz é o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, como é que eu vou enxergar essa felicidade? Como que essa felicidade vai ser estampada na minha vida? No palco da vida, como que essa felicidade vai aparecer? Versículo 2: do trabalho de tuas mãos comerás. Vou repetir: do trabalho de tuas mãos comerás. A ideia do comerás aqui é a ideia de que você vai se sustentar com o que você ganha, com o resultado do seu trabalho. Bom, vamos ver o que o Salmo não está dizendo. O Salmo não está dizendo o quanto você vai ganhar. O Salmo não está dizendo o quanto você vai gastar. O Salmo está simplesmente dizendo o seguinte: que do que você fizer, você vai viver. Qual que é o grande mal de nós brasileiros hoje?
que não importa se a gente ganha 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, nunca dá. Para a grande maioria. Nunca é suficiente. Mas eu conheço gente que teme ao Senhor, que vive com muito pouco e ainda guarda, e consegue fazer muitas coisas que gente que ganha muito não consegue. Por que será? Qual o segredo? Qual é o mistério? O mistério é a vida bem-aventurada. O homem bem-aventurado, ele não está preocupado com quanto existe após a cifra. Ele está preocupado com temer a Deus. Ele vive e teme ao Senhor. Ele não teme sentir falta de dinheiro. Ele não teme passar por necessidade. Ele não teme os homens. Ele não teme a fome. Ele não teme a ausência de conforto. Ele simplesmente teme ao Senhor. E por temer ao Senhor, Deus o abençoa de tal maneira que aquilo que ele faz com suas mãos é suficiente para que ele sobreviva. Como nós precisamos dessa felicidade, irmãos. Não pense em felicidade apenas como um sorriso, é apenas como risadas. Pense em felicidade como você ter o privilégio de trabalhar e ir para casa e colocar a cabeça no travesseiro e descansar, mesmo quando todos disserem: olha, o que você está ganhando não vai pagar as suas contas no final do mês. Mas você pode dizer: mas eu não temo isso, eu temo o Senhor, e eu quero andar nos caminhos do Senhor, e o Senhor sabe o que eu preciso, e foi esse o trabalho que Deus me deu, e então eu vou trabalhar como se eu estivesse trabalhando para o Senhor, e é o Senhor que vai cuidar de mim, porque eu sou feliz, porque eu estou fazendo a única coisa que é justo eu fazer debaixo do sol: temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. E é isso que vai acontecer com o homem bem-aventurado. Do trabalho de suas mãos ele vai se sustentar, não vai faltar nada. Talvez não sobre, mas não vai faltar nada. Segundo, feliz será. Olha, se já é um grande desafio viver com o que se ganha, maior ainda é o desafio de ficar satisfeito com o que se ganha. Tem muita gente que consegue viver com o que ganha, mas se você conversar, você fala assim: tá bom, porque eu estou pagando minhas contas, mas se pudesse ter um pouco mais, eu ia ficar muito contente, eu ia ser muito feliz ganhando alguns mil-reais a mais. Não é assim que a gente faz? E a gente olha o vizinho e fala assim: rapaz, esse pessoal que é feliz, se eu ganhasse o mesmo que ele ganha, eu ia ser muito feliz. O salmista está dizendo que não. O salmista está dizendo que feliz é o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos ele come e ele é feliz. Ele não vai ser feliz. Ele não está correndo atrás da felicidade. Ele não depende do salário para ser feliz. Ele simplesmente é feliz. A satisfação dele não está vindo das coisas. A satisfação dele não depende da circunstância. A satisfação dele, a alegria do coração dele está em Deus. Ele está tão satisfeito com Deus que as circunstâncias ao redor dele não influenciam o seu humor. Se tem uma coisa que me tira o humor, é quando eu vejo gente mal-humorada, principalmente de manhã. Eu fico indignado. De vez em quando o meu acorda desanimado, emburrado, mal-humorado. Mas não é só ele não. A maioria das crianças e dos adolescentes que eu conheço hoje acordam assim, acordam bravos, irritados, mal-humorados. Tem um monte rindo para mim. A risada deles é uma admissão de culpa. O homem que teme ao Senhor não perde o humor. Não perde o humor quando acordam antes da hora. Não perde o humor quando pisam no calo dele. Não perde o humor. Ele está sempre de bom humor. Porque a fonte do humor dele não são as circunstâncias. A fonte do humor dele é a satisfação que ele tem de temer a Deus, de viver no lugar dele. Ele se pôs no seu lugar e no lugar dele ele é feliz, porque nós somos feitos para a glória de Deus. E eu nunca serei tão feliz senão quando eu estou vivendo para a glória de Deus. E como que eu vivo para a glória de Deus? Temendo e andando nos seus caminhos.
E então a felicidade não tem a ver com circunstância, a felicidade tem a ver com entender qual é o meu papel neste planeta. E aí, quando eu acordo mal-humorado, ou quando por algum motivo eu fico mal-humorado, sabe o que eu estou fazendo? Primeiro, eu não estou temendo a Deus. Porque se tem alguém que tinha motivo para ficar mal-humorado, acima de todo esse universo, é Deus. Porque a gente não faz quase nada do que Ele quer que a gente faça. Porque Ele vem lidando com o ser humano há alguns milhares de anos. E o homem não mudou e nem melhorou. Muito pelo contrário, provavelmente nós pioramos. Pior, Ele deu uma lei para que a nossa vida fosse melhor e a gente não cumpre. Agora, pior de tudo, Ele entregou o Filho dele para morrer em nosso lugar. Ele tinha motivo para ficar mal-humorado conosco. Agora eu pergunto para vocês: gente que desobedeceu a Deus e recebeu da parte de Deus uma proposta de perdão, desobedeceu de novo e Deus vai lá e dá leis para resguardar, desobedeceu de novo e Deus fala conosco através de profetas para nos corrigir e nos animar. Desobedecemos de novo e não tem mais jeito, e Ele dá o próprio Filho dele para nos salvar. E aí Ele nos propõe uma salvação que agora não depende mais de obediência nossa, depende única e exclusivamente da obra de Cristo. Mas eu não acreditava nisso, e então Ele enviou o Espírito dele para me convencer disso. E aí Ele me convenceu, e não só me convenceu, mas Ele me deu um livro, um manual de instrução. E não só me deu um manual de instrução, mas Ele me deu uma comunidade, para que eu busque fortalecimento no convívio uns com os outros. Pergunto, a gente tem motivo para ficar mal-humorado? E eu não vou nem falar de alimento, de ar, de sustento todos os dias. O homem que teme ao Senhor, ele é feliz, ele será feliz em todas as circunstâncias. Do trabalho das mãos dele ele comerá, e feliz ele será sempre. É um ato contínuo na vida dele, é uma coisa óbvia. O mais difícil de tudo, última parte, ele diz: e tudo te irá bem. Acho que o salmista tropeçou aqui, porque se isso é verdade, então ninguém temeu a Deus até hoje. Porque você conhece alguém que não teve problema? Ou será que o nosso entendimento está equivocado? O que significa tudo te irá bem? Eu diria para você que se você precisa de uma ligação para tornar esse texto mais claro, o versículo óbvio, a ligação automática é com Romanos 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O homem bem-aventurado, tudo na vida dele vai bem, mas não vai bem segundo o jeito de ir bem humano. O jeito de ir bem humano, a gente quer sombra e água fresca, nenhuma tempestade à vista, mas brisa e umidade para deixar a gente confortável. Mas não é isso que é ir bem do ponto de vista de Deus. Eu posso citar dois exemplos para vocês que eu acho extraordinários. O primeiro deles é o exemplo de José. Lembra de José? José foi treinado por seu pai Jacó naquilo que havia para se conhecer sobre Deus até então. E ele foi ensinado, e ele aprendeu. Ele foi discipulado pelo seu pai. Ele aprendeu a amar, e ele aprendeu a depender de Deus, a depositar a fé dele em Deus, obedecer ao Senhor. Mas aí, este homem que aprendeu com seu pai temer a Deus e andar nos seus caminhos, será que tudo foi bem na vida dele? Foi, mas não do jeito que a gente imagina. Primeiro, ele foi traído por seus irmãos, dado como morto para o seu pai e vendido para o Egito como escravo. Isso é ir bem? É. Chega no Egito como escravo, é vendido para Potifar. Ele não fica mal-humorado, viu, jovens e adolescentes e crianças? Não fica mal-humorado, muito pelo contrário. Ele vai trabalhar na casa de Potifar e ele se torna o melhor mordomo do Egito. Tanto que Potifar começa a pegar as riquezas dele que estavam guardadas em bancos e trazer para que José administrasse. E não só dele, provavelmente dos seus amigos. Ele começou a contar: eu tenho um mordomo lá que tudo que ele põe a mão vira ouro, é igual o rei Midas. Ele põe a mão e transforma em ouro. Só que a esposa de Potifar colocou os olhos nele porque ele devia ser muito atraente. E ele não cedeu, porque ele temia mais a Deus
do que a Potifar e do que a sua esposa. E por conta disso, mais uma vez, ele foi traído, mentiram e tramaram contra ele, e ele vai ser humilhado e vai terminar dentro de um cárcere, no Egito. O que ele fez lá no cárcere? Ficou mal-humorado porque as coisas não estavam indo bem? Quem disse que não estavam indo bem? Lá dentro do cárcere ele se tornou o melhor prisioneiro que havia lá. Tanto que o chefe do cárcere o nomeou entre os presos para cuidar e deu a chave de todas as celas para ele. Você já ouviu falar de um preso que ganha as chaves da cela para tomar conta dos outros? Pois é, José. E entre os prisioneiros estavam lá presos um padeiro e um mordomo. E ele interpretou, usado por Deus, o sonho desses dois. E então, quando o mordomo volta para a corte real, José diz: ó, você se lembra de mim lá na frente, quando você voltar ao seu posto de mordomo. E então um dia, o próprio faraó tem um sonho esquisito. E neste sonho esquisito, ele ficou perturbado. E o seu mordomo falou para ele: olha, eu conheço um homem em quem reside o Espírito de Deus. Ele me interpretou um sonho lá dentro do presídio, lá dentro do cárcere. Ele pode interpretar o seu também. E de chefe de presídio, mas preso, ele sobe a governador do Egito. E aí que vem o X da questão. Por causa da fome que aconteceu, depois dos 7 anos de muita riqueza, os irmãos de José que o traíram, o deram como morto e o venderam, apareceram lá no Egito para buscar comida. E eles vão pedir comida exatamente para José. E eles não o reconhecem, mas José os reconhece. E quando José se dá a conhecer a eles, vocês lembram qual foi a atitude de Rúben, o mais velho de todos? Ele disse para os outros: nós estamos perdidos, porque ele vai nos matar. E então José diz: por que vocês estão chorando? O que está acontecendo com vocês? E eles dizem: olha, nós estamos com medo, porque depois de tudo que nós fizemos com você. E aí ele responde o que o homem que teme a Deus responde, porque esta é a leitura que o homem que teme a Deus faz das circunstâncias. É aqui que eu queria chegar. A resposta dele é: não temam, foi Deus que me mandou adiante de vós para a preservação da nossa casa. Gente, ele está chamando mentira, traição, cárcere, traição, mentira, cárcere, de mandado de Deus para a preservação da família. O homem que teme ao Senhor olha para as circunstâncias e crê absolutamente, resolutamente, que tudo o que acontece, acontece para o seu bem. Por isso que o salmista diz: tudo te irá bem. Porque o homem que teme ao Senhor sabe que ainda que ele passe por circunstâncias terríveis, o Deus que governa todas as coisas tem um propósito bom com essas coisas. Jeremias 29 diz o que para nós? Deus falando para o povo de Israel: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o bem que desejais. Ou seja, o homem que teme ao Senhor sabe que Deus não tem segundas intenções com você. Deus não tem planos maléficos com você. Muito pelo contrário, os planos dele são planos de paz, são planos de bem. Aquilo que acontece com você é parte de um plano de Deus para te aperfeiçoar. O outro exemplo, eu não vou entrar em detalhes, mas é o exemplo de Jó. E lá no capítulo 42, o que Jó diz? Jó diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quer um terceiro exemplo? Paulo e Silas na prisão, açoitados, nus e aprisionados lá no poço mais profundo da prisão. O que eles fizeram? Ficaram mal-humorados? Não, eles cantaram e oraram ao Senhor, porque eles sabiam que nenhuma força os colocaria naquele lugar, senão o próprio Deus. E o que aconteceu? As prisões, as celas foram estremecidas por um terremoto, as portas se abriram, mas o que eles estavam fazendo era tão poderoso, que nenhum preso saiu de lá, porque o bem estava ali, e não o mal. E o carcereiro queria se matar quando ele viu aquilo tudo. E Paulo gritou: não se mata não, a gente está todo mundo aqui.
As celas estão abertas, mas nós não saímos não. E ele falou: como é que eu vou fazer para me salvar? E qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. O homem que teme ao Senhor, tudo te irá bem. Eu não sei o que você está passando, e nem o que a sua família está passando, mas se você teme ao Senhor, eu queria que você olhasse para as circunstâncias nas quais vocês estão envolvidos e entendesse: é para o bem que você está passando por isso. Porque para o homem que teme ao Senhor, tudo te irá bem. Não é bem do nosso jeito, é bem do jeito de Deus. Bem do jeito de Deus é igual Tiago diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por lutas e provações, porque depois de terem sido aprovados, recebereis a coroa da vida. Porque a provação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. As provações têm um papel de aperfeiçoamento na nossa vida. Ir bem não é ter tudo soprando a nosso favor. Ir bem é quando Deus trabalha na nossa vida, mesmo com ventos contrários, para nos formatar, para nos acrisolar, para nos purificar, para nos fazer temer mais a Ele. Quem é feliz? O homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Ele vive do seu trabalho, ele é feliz, tudo vai muito bem na vida dele. Tudo bem, pastor, e a família dele, como é que funciona? Está tudo muito bem ajustado, é o que o versículo 3 diz. Na família dele, todo mundo está dentro do seu devido lugar. A esposa, no interior da casa. Deixa eu explicar para ninguém achar que tem que trancar a mulher dentro de casa e não deixar ela sair. Não vai fazer isso não, hein, Jó? Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. A ideia tanto do Velho Testamento, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, estampada a ideia de Deus sobre o casamento, é que a mulher é a joia que fica dentro do porta-joias. A mulher é o grande tesouro do homem. Ela não está presa dentro de casa, ela está num lugar de conforto, dentro do relacionamento. Ela não é o escudo, ela não é a parede, ela não é o teto da família, ela é o conteúdo, a riqueza da família. Ela é a frutificação, ela é aquilo que traz vida no interior do relacionamento. Então, quando a Bíblia diz que a mulher é uma auxiliadora idônea, que a mulher deve se sujeitar ao marido, não é por uma questão de inferioridade, mas é sim por uma questão de valor, por uma questão de responsabilidade daquele que lidera. O que lidera tem a responsabilidade de cuidar, e quem é liderado tem o privilégio de ser cuidado. E então, onde está a mulher na casa do homem que teme a Deus? Na casa felicidade, a mulher está no lugar de refúgio. Ela está bem resguardada. E bem resguardada, ela ajuda o homem com o quê? Ajuda o homem com tudo. Porque ela pega os tesouros do homem e ajuda-o a multiplicar. Ela pega as emoções do homem e trabalha as emoções do homem para que elas sejam emoções bem saudáveis. Ela reproduz dentro deste relacionamento. Ela traz vida, ela dá luz a novas vidas. Dentro deste relacionamento, ela enxerga coisas que os homens não conseguem enxergar. Elas colocam em ordem aquilo que a gente desorganiza, e que a gente não consegue organizar, nem por um decreto. Isso tudo é maravilhoso. E o homem bem-aventurado tem uma mulher bem ajustada no lugar certo. Isso não significa que a mulher não pode trabalhar fora. Embora eu acredite que o trabalho que existe dentro de casa é muito maior do que o que existe do lado de fora. Porque o trabalho de dentro de casa não acaba nunca. Nunca. É uma enfadonha e cansativa repetição. E às vezes o trabalho fora para a mulher quase que é um descanso, do que ficar lá dentro de casa vendo roupa suja semana após semana, louça de 10 em 10 minutos, tem um abençoado tomando água e usando um copo e largando a pia. É desse tipinho aí mesmo. Não importa se a mulher vai trabalhar fora ou dentro de casa, importa que o marido saiba
que essa mulher deve ser cuidada. Tem muito maridão que acha ruim, porque minha mulher tenta tomar o comando da casa. Mas se ela está tentando tomar o comando da casa, é porque ela está enxergando que a vaca está indo para o brejo. E sabe de quem é a culpa? Adivinha? É nossa. Mas este homem aqui, você não vai encontrá-lo aqui nesta cena do versículo 3. Por que você não vai encontrá-lo nessa cena do versículo 3? Porque este homem é um homem bem-aventurado, ele já está no lugar dele, ele está trabalhando, lembra? Do trabalho de tuas mãos comerás. Ele está em serviço, ele está trabalhando. Ele é uma referência presente e ausente. Ele não precisa necessariamente estar presente ali, porque a figura dele é uma figura de liderança, é uma figura de orientação, é uma figura de princípio, é uma figura de valor, é uma figura de fé. Então esse homem aqui está subentendido que ele já está na posição certa. E a Bíblia diz várias coisas, mas eu queria apenas citar Paulo. Paulo diz: marido, amai vossas mulheres, ou vossa mulher, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Precisa dizer alguma outra coisa? Se as mulheres acham que é difícil serem auxiliadoras, serem submissas, vocês não iam gostar de estar na nossa pele. Porque o que Deus nos deu como missão é alguma coisa absolutamente a mais difícil debaixo do sol. Porque Ele nos mandou amar como Cristo amou. Você tem noção do que é isso? E aí, maridos, voltando a história para o nosso lado, nada que eu faça de amoroso, nada que eu faça em dedicação e empenho em casa é suficiente, porque o padrão que Deus estabeleceu para mim é Cristo. Então você nunca vai ter motivo para chegar e falar: mas olha, eu fiz isso porque minha mulher. Pode parar. Seu padrão é Cristo. Pastor, mas minha esposa não é delicada, minha esposa não é sensível, ela não fala coisas no meu ouvido. E aí? Cristo não te mandou amar sua mulher como ela ama você. Cristo mandou você amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Então o padrão do meu amor não é o padrão da minha esposa. O padrão do meu amor é o padrão de Cristo. Então para os homens, eu acho que não preciso dizer mais nada. Para nós homens, é isso aí. Então quando eu grito, quando eu brigo, quando eu sou rabugento, quando eu sou mal criado, eu estou errado. Eu estou errado. Porque eu deveria amar como Cristo amou a igreja. E as mulheres têm o dom de irritar os homens. Isso consegue. E assim como a igreja muitas vezes deve irritar o Senhor Jesus. Quando Jesus manda a gente fazer uma coisa, a gente faz outra. Mas ainda assim eu não tenho justificativa para gritar, para brigar, para aborrecer. Por quê? Porque o meu padrão é Cristo. Você lembra de alguma vez que Cristo gritou e aborreceu alguém? Se não quando Ele estava defendendo a igreja. Agora, se for para defender sua esposa, os seus filhos, aí sim, aí você pode colocar a faca entre os dentes e ir para a guerra, meu irmão. Porque este é o maior tesouro que Deus colocou sob sua guarda. É a sua esposa e os seus filhos. Mexa com tudo, mas não mexa com a minha esposa e com meus filhos. Fale mal de mim, mas não fale deles. É assim que nós devemos ser homens. E os filhos? Bom, os filhos, está aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre os filhos. Os filhos são como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. O que é rebento da oliveira? Bom, filhos, sabe o que o salmista está dizendo? Está dizendo que nenhum de vocês e nenhum de nós que já fomos crianças nascemos prontos e nascemos com uma seiva boa. Nós nascemos maus, nascemos como uma oliveira selvagem que não produz absolutamente nada. E o que é o rebento da oliveira aqui? É um princípio dentro da agricultura em que você pega um broto de uma árvore frutífera que não está produzindo nada, pega esse broto e enxerta numa árvore muito produtiva, e ele se alimenta temporariamente daquela seiva,
e ela adquire as características, as qualidades daquela boa árvore, e depois ela é retirada dali e replantada, mas agora ela tem uma vida nova correndo dentro dela, e agora ela vai ser produtiva. Por que que os pais precisam disciplinar os filhos? Por que que nós pais precisamos ensinar vocês? E por que que vocês precisam nos ouvir? Porque todos nós nascemos oliveira brava, e vocês são oliveiras bravas, e nós precisamos retirar vocês desse caminho que vocês estão, e trazer vocês para o caminho do Senhor. E isso dá trabalho. E agora aos pais, isso dá muito trabalho. Esta é a missão que Deus me dá, juntamente com o privilégio de ser pai, e o privilégio de vocês poderem ser mães. É o privilégio de nós termos gente enxertada em nós. Em que lugar esta pessoa é enxertada? No centro da família? Não, ao redor da mesa. A ideia é aquela ideia de uma mesa tradicional de família, onde no centro, na cabeça da mesa, está o chefe da casa. E os filhos, onde eles estão? Eles estão ao redor, porque eles vêm para somar e para aprender com a família. Eles não vêm para dividir a família. A célula principal da família é o marido e a esposa. Os filhos vêm e depois eles vão embora. Se você coloca a fonte da felicidade nos filhos, o dia que os filhos vão embora, você olha para a tua esposa e não sabe mais quem ela é. E depois de uma semana não tem mais assunto dentro de casa. Por quê? Porque a alegria eram os filhos. Daí você vai ter que interferir na vida dos filhos. Aí você vai ser aquela sogra e aquele sogro chato que não sai da casa dos filhos e fica perturbando a paz do novo lar. E perturbar não é só ir lá não e criar encrenca. Perturbar é quando o seu filho, o homem, precisa tomar uma atitude de homem no sustento e na defesa do lar, e você vai lá e toma a frente dele e resolve o problema. E aí ele vai virando um escravo seu, porque ele vai virar alguém que está de muleta, porque ele está sempre dependendo do seu auxílio. E ele nunca vai ser homem de verdade, porque ele sabe que na hora do problema o pai dele vai entrar e vai resolver, ou a mãe dela vai entrar e vai resolver o problema. Por isso que a Bíblia diz: por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá a uma mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então, pai, deixa o seu filho e se dedica à sua esposa agora, porque o seu filho já é uma outra família. Eu digo que família é o marido e a mulher, e os filhos temporariamente, porque no dia que o seu filho casa, ele deixou de ser sua família, ele passou a ser seu parente. E você deixou de ser família dele, ele passou a ser seu parente. Família é quem está lá junto na mesma casa, o esposo e a esposa, e os filhinhos que Deus dá. Você pode fazer um teste, porque é assim. E muitos problemas familiares hoje são provocados porque os filhos não sabem o seu lugar. E pior, os pais não sabem o lugar dos filhos. Tem pais que começam colocando filhos bebês no meio do leito conjugal. E vocês estão cometendo uma série de erros. Primeiro, vocês estão se privando da intimidade mútua, que é própria do casamento. Segundo, vocês estão gerando filhos inseguros, porque o filho que acostuma a dormir com dois gigantes do lado dele, o dia que ele estiver a dormir sozinho, ele vai ficar com medo. Ele vai ter medo do escuro, ele vai ter medo de ficar sozinho, ele vai ser uma pessoa insegura. E não vai dar para você ter um marmanjo com 18 anos deitado na sua cama. Não tem jeito. Então não dá para fazer isso. Lugar de filho ao redor, enquanto Deus nos permitir cuidar deles. Vai chegar um dia que eles vão andar por suas próprias pernas. Eu falei já sobre isso de manhã, não vou continuar. Mas eu quero apenas mostrar que o homem bem-aventurado, o homem que anda no caminho felicidade, o casal que anda nesse caminho felicidade, tem uma família bem ajustada. A esposa é frutífera, o marido está do lado de fora governando, guardando, sendo um refúgio, e os filhos estão do lado de dentro recebendo a seiva, para que eles sejam bons filhos, e quando eles se tornarem adultos, eles deem continuidade. Olha, está tudo certo na vida desse homem. E aí a Bíblia diz algo fantástico. Sabe qual é o resultado disso dentro da sociedade dele? Na sociedade dele, as pessoas vão elogiá-lo, vão honrá-lo. E então o texto diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Sabe o que significa a palavra abençoar ou bênção? Bênção é literalmente ter o nome limpo.
É isso que significa. Por isso que Jacó lutou tanto para ser abençoado, porque o nome dele significava fraudador, ladrão. E então ele queria um novo nome, queria a bênção de Deus, e Deus o abençoou, e mudou o nome dele de ladrão para príncipe, deu o nome a ele de Israel. Quando o texto diz, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, ele está dizendo, o seu nome vai ser limpo na cidade, na sua igreja, entre os seus familiares, quando você temer a Deus, porque vão olhar para o seu trabalho e vão dizer, ele é digno, e tudo que ele faz vai bem. Vão olhar para as suas lutas, para as suas dificuldades e vai dizer, nem nas lutas ele perde a honra, e nem o humor. Vão olhar para a sua família e vão dizer, mas a família dele é muito bem ajustada. Ora, que homem, que Deus este homem serve, para ter uma vida tão bem ajustada. Isso é ser abençoado, é ter o nome limpo na boca das pessoas, na cidade onde você vive, na igreja onde você frequenta, entre os seus pares. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E aí, a contrapartida é que a bênção do Senhor, ela não só está na vida deste homem, na casa deste homem, mas a bênção do Senhor desce de Sião, que é a casa de Deus, e perpassa pela vida do homem, da família dele, e gera prosperidade para a cidade dele durante a sua vida. E mais do que isso, Deus lhe dá a promessa de que ele vai ver esta mesma bênção sobre a vida dos seus filhos e sobre a vida dos filhos dos seus filhos. E então eu queria terminar dizendo, a nossa maior preocupação como pais é garantir o futuro dos nossos filhos. Sabe como que eu garanto o futuro dos meus filhos? Temendo a Deus e andando nos seus caminhos. Porque se eu fizer isso, e o meu filho aprender a fazer isso, ele será um homem feliz e abençoado, e não importa o quanto ele vai ganhar. Mas se eu passar toda a minha vida temendo a miséria na vida do meu filho, tentando ganhar dinheiro e encher uma conta para entregar esta conta preparada na mão dele, para que ele não tenha dificuldade financeira, sem transmitir para ele qualquer princípio de fé, sabe o que ele vai fazer com todo esse dinheiro? Ele vai gastar com todas as coisas que você odeia, e vai envergonhar o seu nome. Então não se iluda. Você não precisa dar dinheiro, você não precisa dar a melhor faculdade do mundo para o seu filho, mas a melhor faculdade do mundo já está dentro da sua casa, se você é um homem que teme ao Senhor. Se você treinar o seu filho nessa universidade, que é a universidade do lar, da família, o seu filho vai ser muito abençoado. Faça ele o que ele fizer na vida, seja ele pedreiro, mecânico, engenheiro, advogado, médico, juiz, seja ele o que for, ele vai ser abençoado. Porque se ele aprender a temer a Deus, ele vai viver feliz, e ele vai ser abençoado entre os homens. Eu queria deixar esta palavra com vocês. É um estudo, a reflexão sobre cada um desses versículos, para dizer que nós não precisamos de receita de felicidade. A felicidade está proposta para nós em Deus, na sua palavra e no seu caminho. E é exatamente fazendo aquilo para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para viver isso. E a gente vive uma grande infelicidade quando a gente toma a contramão disso tudo. Ontem eu disse para os jovens, nós estamos numa sociedade em que nós passamos a viver para suprir necessidades. Não é essa a proposta de Deus para a nossa vida. A proposta de Deus é que a gente viva por expressão. Ou seja, eu viva com uma declaração de fé, eu viva com uma convicção, eu viva com uma expressão de vida. Minha vida é para a glória de Deus. Eu temo o Senhor, e eu o amo e eu o adoro, e eu vivo para Ele. É uma expressão. Eu não estou atrás de suprir necessidades, mas Deus sabe as necessidades que eu tenho, e é Ele que as suprirá. Porque ao contrário disso, quando eu vivo atrás das necessidades, sabe o que acontece? As necessidades com o tempo, elas deixam de ser necessidades e se tornam ídolos. Eu preciso de dinheiro, mas eu vou gostar tanto dele que um dia ele vai deixar de ser uma necessidade, e ele vai se tornar um ídolo. E ídolos exigem sacrifícios, e sacrifícios, neste caso, são pecados. E então o resultado final de correr atrás das necessidades é morte. Mas quando eu vivo por expressão, quando eu vivo para adorar e temer o meu Deus, o resultado final disso é que Deus será glorificado, e o resultado disso é que eu serei cheio de vida. Então o meu último apelo, neste último domingo do ano, é que você viva por expressão e não por necessidade. Tema ao Senhor, ensine os seus filhos a temer ao Senhor e andar nos seus caminhos.
Este é o grande ensino, é o grande conteúdo para a escola que é a família, para o marido, para a esposa e para os filhos. Que Deus nos ajude a viver o caminho felicidade. Vamos ficar em pé, nós vamos orar.